Patrícia Tadros e esse é o seu programa Diário de Entrevistas aqui na Rede Diário de Comunicação. De segunda a sexta, às 19 horas, os melhores entrevistados, os temas mais atuais para o seu início de noite. O nosso convidado de hoje é o meu querido amigo de infância, Rogério Santoro. Seja muito bem-vindo, meu querido Rogerinho. Patrícia, muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho, pelas palavras tão generosas. Imagina, meu querido. Ao telespectador, que eu sei que é um telespectador de qualidade, principalmente, mas é uma honra estar aqui Bom, Rogério veio aqui por um outro motivo e a nossa conversa fluiu tanto que eu resolvi pedir para que ele sentasse a poltrona para a gente gravar, né, Rogério? Vamos falar um pouco sobre amizade, sobre como era a nossa vida antes, como se tornou a vida hoje, né? Bom, o Rogério é aquele amigo que quando a gente se encontra, ou nem precisa se encontrar, a gente se telefona para perguntar o número de telefone, a conversa vai a 2 horas facilmente, né, Rogério? Com certeza. Porque temos muitos assuntos a atualizar sempre, né, Rogério? Rogério, a primeira imagem que eu tenho de você é de fralda, aquele olhinho inchadinho, lindo, né? E um momento assim, nós frequentávamos muito, nós circulávamos muito os mesmos ambientes, as famílias já eram amigas de outras gerações, nós frequentávamos muito ali a igreja de São Sebastião, onde seu pai ajudava na missa e onde ajudou na missa até a véspera de falecer, né? Eu me recordo que na missa de 6 da tarde, no sábado, ele estava auxiliando, né? E no domingo houve assim a partida prematura dele, que colocou todos nós em choque, né? Tua mãe tinha 30 e poucos anos. 35 anos. E o teu pai tinha 40. 41. E colocou todo mundo, toda a criançada da cidade, eu me recordo, principalmente os mais próximos, ficou assim, como assim uma criança perdeu o pai, né? A vida de vocês mudou muito a partir daquele momento? Mudou de vários ensinamentos. Mudou porque eu lembro da minha mãe dizendo, eu saí dos braços do meu pai para os braços do meu marido. Sim. E, de repente, aquele chão, aquele alicerce, eles eram muito bem casados. Sim. E o teu pai era uma pessoa muito religiosa, também, de muita fé. Os dois eram. Minha mãe... Sim, trabalhou num colégio auxiliador a vida toda. Independente, a mamãe é uma pessoa de convicções, de instrução religiosa muito E intensa. de fé, né? E de fé, isso nem se fala. Mas... ele partiu da maneira que todos dizem a boa morte, né? Aquela morte não sofreu, abençoada, que é terminar essa missão e partir. Durante esses 10 anos ele foi uma pessoa de muitos ensinamentos, de muita participação na tua vida, na vida da tua irmã, da tua mãe, né? E vocês ali, com aquela convivência, pelo fato de serem de família italiana, com a convivência com os frades também. Que aí foi uma coisa que veio já da minha avó paterna, da vovó argentina, e do vovô Rubens, né, de dois, com origem italiana, na culinária, no receber bem, no calor, na coisa, tá difícil. Todo mundo fala alto. Até hoje, uma reunião com a família do papai tem essa característica, até porque senão não tem graça. Mas ali a vovó, quando os padres missionários italianos começaram a chegar a Manaus, você não tinha os alojamentos que os padres já totalmente construídos, consolidados, como posteriormente foi. Então, minha avó, por algum tempo, recebeu alguns deles. Eu não sei te dizer especificamente quais, mas a gente conviveu com muitos, né? A gente pode listar aí Frei Mário, Frei Tomás, Frei Valério, Frei Benigno, Frei Gino, mais tarde. E todos esses eram pessoas de uma amizade, com a minha avó, com meus tios, e de uma consideração com as pessoas, e era uma amizade muito densa. Eu não sei se já te contei, mas
Frei Fulgêncio e meu pai eram muito amigos. Sim, sim. Eram amigos de piada, que não tinha, o papai não tinha, num dado momento, já certos pudores com os padres. O Frei Fulgêncio, então, não era desrespeito. Não. Mas como amizade é uma coisa onde não cabe desrespeito. Exatamente. E ele tinha aquilo. Tanto que uma das cenas mais fortes que eu recordo foi o Frei Fulgêncio, quando da morte do meu pai. Ele chegou um dado momento, acho, de rezar, mas dentro da sua condição humana, todo Sim. padre tem, ele atravessou, se sentou no banco da Praça de São Sebastião e chorava copiosamente. Oh, meu Deus. E ali, aquilo é uma imagem marcante que eu tenho do Frei Fulgêncio. E pra ti, como foi passada essa notícia? O teu pai chegou a ser atendido? Foi para o hospital? Ele infartou e faleceu. Não foi. Ele chegou a ser levado ao hospital. Mas quando chegou... Beneficente ou Santa Casa? Eu não sei te dizer, mas acho... Existia ali na 10 de julho um hospital que era dessa parte cardíaca. Foi aquele mesmo hospital que posteriormente se mudou para o Boulevard. O Pronto-Socorro. Ele chegou aí lá. Ele já chegou. Ai, que coisa, né? E aí, isso não impediu que tu e a tua irmã vocês se tornassem pessoas dignas, pessoas educadas, pessoas de fé, pessoas bem formadas, que estudaram, que prestaram concurso público, que se estabeleceram, continuaram com as mesmas amizades. Eu acho que hoje tudo é uma desculpa para não se seguir o bom caminho. Não tive pai, não pude contar com meu pai. A gente fala às vezes de pais que estão à distância de um bairro. A gente não fala de pais que estão na eternidade. E mesmo assim as pessoas se sentem com o direito de se revoltar, né? E tomar algumas atitudes. Isso aqui é uma queixa, eu estou falando nisso, que é uma queixa recorrente das mães, né? Que os filhos estão dando trabalho porque reclamam não conviver com os pais. É fato que muitos pais realmente não se dedicam à criação dos filhos. Mas isso não é desculpa para não prestar, né, Rogério? Não, aí entra algumas coisas nisso. Nós dois fomos educados de forma diferente, de uma base muito semelhante, mas de forma diferente. Nós não tivemos coitadismo. Nós não tivemos... coitadinho. Mas qual é a diferença? Na minha vida aqui você tem uma coisa, nós não nos dávamos ao assinte de enfrentar e de coisar certas coisas. Nos era dito não, e pronto. Despudoradamente, graças a Deus. Isso é o primeiro conceito. A segunda coisa, em relação a mim e a minha irmã, um dos maiores seres humanos que eu conheço, de maior firmeza, de maior consciência e, para mim, indefectível. Minha mãe. Minha mãe foi, com perdão a expressão, foda. Minha mãe foi, e eu sei, mais velho, a gente se pega pensando, passando por certas coisas na vida, quantas coisas ela não sofreu, quantas coisas que você e seu marido dividem, o que a gente vai fazer com fulano? E vocês chegam num denominador comum. E quantas vezes ela não teve isso e teve que assumir aquilo sozinha? Eu me vi numa situação muito semelhante com o pai, tendo que dividir aquilo sozinho, naquele momento, tendo que decidir uma coisa sozinho. Naquele momento eu me lembrei muito da minha mãe. Que ela não tinha para onde correr, Quantas coisas, quantas vezes isso não permeou. E olha, eu lembro também que a tua mãe, além de resolver, né, de lidar com os problemas de vocês, ela lidava também com os problemas de 1.500 alunos de colégio auxiliadora, né? Sim. Orientava, né? Porque isso enfatiza essa gigante que foi minha mãe. Sim. Ela nunca perdeu a firmeza. Ela nunca teve a coitadinha dos meus filhos, perdeu o pai.
Isso, medo. criar filho Por com isso. culpa. Gente, criar filho com culpa é a pior educação que você pode dar. Você sempre vai fazer o melhor que você pode. É isso, quando eu dizia anteriormente coitadismo, é porque tem gente que pensa diferente. Sim. Coitadinho dos meus filhos. Hoje é Perderam tudo pai com culpa. precocemente, ou coitadinho dos meus filhos, separaram, coitadinho dos meus filhos. Enfim, ou coitadinho, até em questões materiais, o que é um absurdo. É um absurdo. Aliás, Coitadinho, não vale pode dizer- ter tal coisa. Vale dizer que na nossa infância existia muito pouca diferença. A gente nunca sabia se um amigo era pobre ou não era. Porque existia muito pouca diferença entre a criação, entre a educação e entre as posses, os brinquedos, enfim. A vida do garoto pobre e a vida do garoto não tão pobre era muito semelhante. Trícia, mas eu me recordo de pessoas mais abastadas que se achavam já naquela época melhores que os outros. Eu realmente não me se recordo. achava... Eu me lembro que todo mundo brincava ali na Praça do Congresso. Talvez os holofotes e a atenção que ele conseguisse com aquilo fosse muito diferente, tá? Mas eu me recordo de pessoas... Porque eu me lembro assim, a minha infância era Colégio Auxiliadora. Tinha as internas, que eram de famílias muito carentes. do interior, normalmente. E tínhamos nós pagantes, digamos assim. E nós tínhamos uma vida muito semelhante, usávamos o mesmo uniforme, tínhamos a roupa de missa, que todo mundo tinha roupa de missa, né? Tínhamos a roupa de festa e os brinquedos eram mais ou menos semelhantes, né? Ali se brincava na praça, enfim. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já conversando um pouco mais com o Rogério Santoro. Voltando aqui nesse segundo bloco com Rogério Santoro, meu querido amigo de décadas. Rogério, nós falávamos aqui da nossa infância, que era uma infância assim muito simples, muito feliz, né? Muitas crianças eram muito mescladas a sala de aula, eram crianças que eram internas, que vinham do interior, que não tinham condição de pagar, com as pagantes na mesma sala, no mesmo caso no Colégio Dom Bosco, e naquela época também o Domingos Sávio, recorda, né? Recordo, o Domingos Sávio, ele estava naquela época, Crícia, também, o lado de ensino, o lado escolar do Domingos Sávio, ele começou foi decair, foi um projeto dos salesianos, essa parte educacional foi tirada, entendeu? E eu me recordo, eu estava ali pela segunda série, antiga segunda série, terceira série, foi uma enxurrada de alunos do Domingos Sávio, porque ele estava acabando. E eles ficaram somente na parte da formação dos religiosos. Então, vamos tentar explicar para o povo que não está entendendo. A gente tinha colégios religiosos, o mais antigo Santa Doroteia, né? E a grande maioria dos colégios religiosos aqui em Manaus, os católicos, eram salesianos. Então a gente tinha para as meninas o Auxiliadora, não, estou falando dos salesianos só, o Auxiliadora, o Santa Terezinha e o Mazarelo, né? O Mazarelo já tinha... Ele tinha uma função mais social de acolhimento às pessoas. Mas isso a gente vai explicar que a Auxiliadora, na época que foi criado, ele foi criado para ser um colégio mais elitizado, e o Santa Terezinha e o Domingos Sávio, que ficavam ali perto de onde funcionavam as antigas fábricas, seriam os patronatos profissionais. Depois, o Auxiliadora e o Dom Bosco, Domingos Sávio e Santa Terezinha acabaram se integrando totalmente, porque esses dois colégios, Domingos Sávio e Santa Terezinha, eles não tinham ensino médio, eles só tinham fundamental, né? Sim, mas que hoje
salvo o melhor engano, pela minha queridíssima irmã Maria Luísa Panarotto. Olha, Nossa, nossa diretora. que carinhosamente chamada de irmã Lulu. Ela é um ser humano fantasma, religiosa de uma história linda. Mas ela, quando inspetora e diretora do patronato, ela conseguiu implantar um ensino médio. Sim, há muito Terezinha tempo a gente tem um ensino médio. E hoje o Santa Terezinha, acho que tem mais alunos que auxiliadora. Não porque tem essa ideia. Porque a auxiliadora, eu acho que ficou meio contramão. Eu acho que não, Trícia. Eu acho que elas atingem hoje uma outra faixa, né? E eu penso que elas hoje se equivalem. Eu penso, eu quero crer, pelo que eu vejo, pelo que eu já vi, eu estou também mais afastado desse desde que a tua mãe se aposentou, né? A minha mãe se aposentou e eu não tenho mais filho no ensino médio. Sim. Às vezes a gente tem um outro parâmetro. Mas, o que a gente quer falar aqui é que as escolas religiosas, elas eram um número muito grande de bolsistas, um número de pagantes, tinham, dentro dos próprios salesianos, umas escolas que tinham uma ação social, que eram como Maria Mazzarello, que era totalmente gratuita, tinha o Promenor Dom Bosco, que hoje é o Dom Bosco Leste, totalmente gratuito, tinha o Dom Bosco do Centro e Auxiliadora, que eram mais elitizados, e tinha o Santa Terezinha e o Domingos Sávio, que eram um meio do caminho. Hoje estão todos equiparados, o Domingos Sávio, infelizmente, foi fechado. O Mazzarello hoje é um colégio maravilhoso, né? Tomou ali aquele quarteirão da Alvorada inteiro, tá bonito, tem uma capela lindíssima e tudo. E assim, os salesianos sempre foram exemplo de educação. Sempre foi, era um dos lemas. Eu acho que o Promenor Dom Bosco, o grande mentor da congregação salesiana, São João Bosco, ele tinha uma coisa direcionada aos jovens. Sim. Especialmente aos jovens de alguma forma que tivessem algum tipo de necessidade mais urgente. Os menos favorecidos. Sim. A verdade era essa. O Promenor Dom Bosco, eu acho que ele nunca foi uma escola propriamente dita, ele foi um centro profissionalizante. Sim. De acolhimento de menores em situação de risco, onde você tinha onde a formação era profissionalizante, como marceneiro, eletricista, e eu acho que aquilo ali era o que mais tinha um lado esportivo. Sim. Tinha o lado que envolvia a questão religiosa, muito de acordo. Na verdade, todas essas escolas salesianas, elas começaram com um oratório festivo, né? Exato. Antes de se instalarem as escolas, eram oratórios festivos, com a questão do esporte, com a questão do lado profissional, que todos os dois, tanto o Patronato Profissional Santa Terezinha, era um curso profissional que depois deixou de ser. O Promenor Dom Bosco, hoje Dom Bosco Leste, que tem até a universidade, também era um curso profissionalizante que formou muita gente, né? Que era uma coisa ali praticamente em frente ao SESI, onde tinha curso profissionalizante para os adultos no SESI e para os adolescentes, crianças no Promenor Dom Bosco, né? Nós éramos uma comunidade, naquela época, muito mesclada, né? Não existiam essas grandes diferenças. Você está falando que já havia gente que... Eu acho que tinha gente já que compreendeu muito novo, que era mais abastada, que tinha uma outra coisa, e que se achava em menor escala. Só que não fazia parte do nosso universo, da nossa criação, né? Eu acho que essa dominância que as escolas salesianas tinham, pela questão religiosa, por serem mescladas, porque assim como tinha o mais abastado que pagava mensalidade, as pessoas de classe média que podiam pagar, você tinha as pessoas menos favorecidas, bolsistas. E aquilo fazia parte daquela política. E todo mundo era integrado ali de uma forma realmente isonômica. Entendeu? Nós não víamos. E se visse isso,
Se um padre, um coordenador visse aquilo ali, chamavam a atenção. E vamos lembrar, aí é outra coisa que eu falei no começo do coitadismo. Chamava atenção e não era reprimido por um pai. Ele tinha que o pai baixar a cabeça, tá certo? E se nós fôssemos chamados a atenção, nós éramos duas vezes. Se era chamado a atenção na escola, o pai, o responsável, era comunicado, e esse pai, o responsável, ainda chegava em casa e chamava a atenção do filho. Não, o que eu me recordo era o seguinte, como se diz hoje, ninguém se deitava, né? É o seguinte, se a professora dissesse que você estaria ali de castigo, alguma coisa, a coordenação confirmava e os pais reconfirmavam e a casa tinha caído para você, né? Então, ou se comportava, ou era gentilmente convidada a ser retirada da escola. É nome bonito para dizer que o cara foi expulso, em outras palavras. E, gente, era muito frequente isso, né? Cadê fulano? Chegava no ano seguinte, o fulano, cadê o fulano? Foi convidado a se retirar da escola. Foi gentilmente convidado a se retirar da escola. Isso no auxiliador era muito frequente, porque... E era o fim do mundo para a pessoa, hein? A pessoa parece assim que entrar no limbo. Não, e outra coisa, os pais, quando o cara era gentilmente convidado, ele não fazia escala em outra escola, e agora faz rodízio em escola particular. Não, naquele tempo ia para a escola pública mesmo, entendeu? Não tinha história. Não quer se comportar, não vou gastar dinheiro com a tua educação, não interessa. Mas também tinha uma coisa muito interessante no Auxiliadora, que era a história, teve um ano ali que houve assim, uma epidemia de gravidez. E aí começou o ano, cadê todo mundo? Cadê aquela galera? Aquela galera tinha sido gentilmente convidada a se retirar da escola. Em função da gravidez, e que hoje não existe de maneira alguma, né? Hoje você, ao contrário, você é totalmente integrado, né? Acolhido, isso, né? A gente tem o trabalho da irmã Liliana, que é muito bonito, né? Na Mamãe Margarida, que acolhe as meninas em situação de risco e os bebês que às vezes nascem, né, desse risco que elas foram expostas e vivem totalmente num acolhimento bacana. Eu ouso dizer que o trabalho da irmã Liliana é um dos mais belos, desenvolvido pelos religiosos no Amazonas. Sem contar que a irmã Liliana, quando você falou daquela mescla, que eu tentei falar, mas você continuou falando, minha irmã Liliana, na época, era filha do governador da época, que era o José Lindoso. Quer dizer, uma moça que era filha do governador da época, não estava preocupada com luxos, com vaidades, não. Estava ali totalmente integrada num espírito religioso e se tornou uma religiosa e faz um trabalho muito belo, né? Exatamente. Então, todos nós tínhamos ali nas nossas agendas com mensagens diárias, né? Edifica. Uma suspensão era o fim do mundo. Que é isso? Uma suspensão e caminhamento. Tu conhece alguém que tenha sido suspenso? Conheço alguns. Lá minha turma era assim, a pessoa simplesmente desaparecia. Nunca mais era vista. Porque eu acho que da suspensão direta ia um convite irrecusável. E quando se recebia aquele convite irrecusável, né? Aí depois a gente via ali, às vezes a gente via ali pelo Antenor, Sarmento Pessoa, pelo Colégio Brasileiro, Benjamin Constant. Aí dizia, menina, tu sumiste e tal. Aí via sempre aquela desculpa, né? Meus pais tiveram uma perda financeira e tal. Era um convite irrecusável. E no Dom Bosco era diferente. Você, depois de suspenso, dependendo que tenha levado, tinha que assinar você não poderia ter, me parece, a segunda ou terceira suspensão. Eu estou chutando alto. Mas aí depois você ia para o outro ano
um termo, Não era um termo de compromisso, tinha uma Mas a outra irmã coisa. Francinete não tinha esse negócio, Se ela vacilasse, se o cidadão vacilasse, ele tinha... o cara já, não seja qual fosse o momento do ano, ele era levar o bilhete. Francinete, que eu me recordo, não tinha essa segunda chance. Mas Francinete é aquela baiana, né? Da voz forte. A baiana era Quitéria, né? Não, a Francinete ainda tá lá, né, tia? a Francinete, 90 anos, a mesma... Só que ela, hoje em dia olha, eu tomei a liberdade. Eu fui pro fui jubileu. criado próximo Eu fui pro pela jubileu. história da minha mãe com o colégio auxiliador. Eu falo carinhosamente que minha mãe foi tombada pelo patrimônio histórico do colégio auxiliadora. Então teve Ela já fazia parte dos móveis? Já. É aquilo... Mas era uma história linda, porque era uma história puramente de amor da mamãe. Então, assim como o meu pai, os padres frequentavam a casa, as irmãs. Então, chegou um ponto que, em relação à irmã Francinete, especialmente nos últimos anos, que elas fizeram ali a missa no fim de semana constante, na coisa, e eu estava indo muito à missa ali, e prestava atenção que a irmã Francinete, no momento da comunhão, levantava e dava conta de quem estava comungando ou não. E eu até hoje encho o saco dela, digo que ela tem que parar com esse negócio que está errado, ela dá conta porque ela quer saber quem está em pecado. Eu digo pra ela. Bom, a irmã Francinete é uma querida. Mas elas são todas umas queridas. Ela, a irmã Beatriz... Eu acho que a irmã Arlene, creio eu, ou a irmã Antônia completaram jubileu, né, de serviço a Deus, de ordenação. E falando em pecado, a gente, para não pecar, não vamos mais falar de ninguém, vamos concluir essa entrevista e a gente já marca uma nova conversa sobre outros assuntos. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Roseli. Pelo carinho, acolhimento. Até o próximo programa.